Imagina que você separa a sua tarde inteira para descansar. Você falou, hoje eu vou ficar tranquilo, eu vou tirar esse sábado aqui para descansar, para não fazer nada, mas aquelas preocupações, aqueles pensamentos acelerados ficam passando toda hora na sua cabeça. Ou então você fala assim, bom, eu vou fazer alguma coisa para me distrair. Vou pegar minha bike, vou fazer uma caminhada, vou fazer qualquer coisa para não ficar pensando nessas preocupações, mas também acaba não dando certo. Você vai fazer alguma coisa e aqueles pensamentos acelerados ficam vindo toda hora na sua cabeça. Isso te soa familiar? Nos últimos vídeos do canal eu falei sobre aquela questão de continuar performando, sentindo a necessidade de performar mesmo exausto, e também da ideia de que a gente não reconhece quando a gente precisa descansar. E uma vez que a gente falou sobre esses dois pontos, a gente venceu esses pontos, agora a gente vai falar para quando a gente decide descansar e mesmo assim não consegue. Meu nome é Matheus e aqui no canal Além do Devaneio a gente vai falar sobre vida adulta de uma forma honesta e transparente, sem aqueles conselhos irreais de produtividade, aquelas fórmulas mágicas que hoje tanto se vê por aí na internet. Se você curte esse tipo de conteúdo e curte esse tipo de abordagem, já segue aqui o canal para você acompanhar mais nossos conteúdos, beleza? Então bora lá pro vídeo. Bom, pra gente começar esse vídeo então, a gente vai falar sobre uma distinção entre descansar efetivamente e quando a gente tenta descansar e a gente não consegue desligar. O descansar efetivamente é quando a mente acompanha o corpo naquele processo de desligamento dos nossos problemas, dos nossos afazeres. É aquele momento que a gente dedica para se reestruturar, se restaurar, para a gente ter uma conexão maior com nós mesmos e aproveitar aquele momento para relaxar um pouco. Isso não acontece quando você, ao tentar descansar ou se colocar em situações de descanso, como por exemplo quando você vai se deitar ou quando você vai assistir uma série ou alguma coisa que supostamente te daria prazer, seria um momento de lazer, e os pensamentos acelerados eles continuam vindo e continuam sendo intrusivos ali naquele seu momento de descanso. Essa situação é muito comum nos dias de hoje e está muito ligado à ideia de que o nosso cérebro muitas vezes ele não consegue parar, né? E a gente vai entender um pouco mais agora sobre esses mecanismos, né? O que está acontecendo, como a gente consegue melhorar essa situação. Então, primeiramente, para a gente conseguir aprofundar esse tema, a gente precisa entender uma distinção clara entre aquilo que é a nossa vontade genuína de descansar e os nossos pensamentos acelerados que vêm até nós. Pensa comigo, se você decidiu descansar, se você separou um período da sua rotina, do seu final de semana, para descansar e falou, eu estou precisando disso, estou precisando parar e descansar. E ao se colocar nessa posição de descanso, os pensamentos continuam vindo, você concorda comigo que esses pensamentos eles não estão vindo por escolha sua. A sua escolha é descansar. Então aqui a gente tem uma demonstração clara de que os nossos pensamentos eles chegam até nós de forma espontânea, tá? Isso é estudado, isso é documentado, isso é científico. Os nossos pensamentos vêm até nós de forma involuntária, muitas vezes. E nesse caso, no caso dos pensamentos acelerados, no caso dos pensamentos intrusivos e indesejados, eles vêm por causa de uma estruturinha do nosso cérebro, que é a nossa amígdala, que é uma estrutura responsável pelo nosso sistema de alarme. Então, esse sistema, ele, quando está hipertrofiado, quando ele está muito sensibilizado, ele tem, de fato, essa função de disparar alarmes quando não era o momento para disparar. E os pensamentos intrusivos, né, acelerados, aqueles pensamentos que não tiram a gente do estado de preocupação, são pensamentos que geralmente estão ligados a essa função do cérebro, né? A gente fica num estado de alerta por questões diversas, né, questões profundas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, o estresse crônico, as questões que vão acontecendo e não são elaboradas, e a gente se vê num momento que esses pensamentos eles estão a todo momento aparecendo na nossa mente e a gente não sabe como lidar. Então, é muito importante ter muito clara essa distinção. Uma coisa é eu querer descansar, outra coisa são esses pensamentos que surgem quando eu quero descansar e, portanto, eles não são voluntários. A gente entendendo essa distinção, a gente começa a pensar no seguinte: se esses pensamentos são involuntários, eles não estão vindo pela minha vontade, eu posso escolher não dar a eles tanto valor assim. Então, é muito importante a gente aprender a fazer essa distinção. Quando a gente começa a aprender a fazer essa distinção, a gente começa a nomear esses pensamentos e falar, bom, isso aqui não sou eu que estou pensando, isso aqui não é de mim. Quando a gente começa a conseguir fazer essa distinção, é quando a gente começa a enfraquecer esses pensamentos e a gente começa a conseguir focar mais naquele nosso momento presente. A gente começa a não ligar, a gente começa a ignorar esses pensamentos. A gente começa a entender que esse movimento ele não está ligado a uma escolha nossa, e sim a um processo natural do nosso corpo que se encontra naquele momento ou no estado de ansiedade ou no estado de estresse crônico.
Então é muito importante a gente fazer essa distinção. Compreendendo que esses pensamentos não são parte do nosso ser, né, eles não são parte da nossa essência, daquilo que a gente está buscando conscientemente, a gente consegue começar a ignorar esses pensamentos. E isso é muito importante para a gente ter um ponto de partida aqui, beleza? E é muito importante a gente falar também sobre a questão de que muitas vezes essas cobranças excessivas que ficam a todo momento ali aparecendo na nossa cabeça, elas estão muito ligadas sim à rotina que a gente está levando e aquilo que a gente está acreditando muito valor, né? Então é muito comum a gente, ao longo do tempo, começar a se convencer de determinados valores da sociedade atual, que são valores muitas vezes doentios e valores que muitas vezes são passados de uma forma enganosa, né? Um deles é essa ideia da produtividade tóxica, né? Dessa positividade tóxica, de tudo isso que acaba permeando a nossa sociedade que está a todo momento, todo mundo está querendo mostrar que é melhor, que tem algo, que conquistou algo, e acaba que, no final das contas, está todo mundo ficando doente. Então, essa é uma realidade que tem que ser dita. Os próprios criadores de conteúdo para a saúde mental estão focados nesse viés, estão focados em conteúdos como 15 anos de terapia em 15 minutos, e não precisa de muito para a gente saber que isso não faz muito sentido, né? Então, esse contexto todo, ele acaba gerando essa pressão que vem quando a gente está querendo descansar, essa pressão de ser alguma coisa. Então, quando a gente para, muitas vezes, a gente começa a se questionar, mas eu não deveria estar fazendo mais? Mas eu não deveria estar buscando mais? Não deveria estar fazendo algo porque as pessoas não podem ver que eu estou parado. As pessoas têm que ver que eu estou a todo momento buscando mais, que eu sou um cara ambicioso, que eu sou uma mulher ambiciosa. E tudo isso acaba contribuindo muito para esses quadros em que a gente começa a ficar oprimido pela falta de descanso, pela pressão exacerbada, pelo coração acelerado que a todo momento acompanha a gente. Então é muito importante a gente começar a olhar para o que a gente está dando valor efetivamente, né? Esse é um ponto que a gente falou nos outros vídeos, nos últimos 2 vídeos sobre temas correlatos a esse que a gente está falando aqui. Se você não assistiu, depois assiste esses vídeos, tá? E então é muito importante a gente saber para onde a gente está colocando a nossa energia. Agora que a gente entendeu a importância disso, entendeu o que acontece com a gente, eu queria retomar aqui como a gente vai fazer para melhorar isso, para melhorar esse quadro em que você não está conseguindo descansar por causa de pensamentos acelerados, por causa de muita ansiedade. Então, o que eu vou pedir para você, primeiramente, e o principal, é começar a conseguir nomear esses pensamentos negativos que surgem, né, como pensamentos, e não como parte de você mesmo. Então, quando você for se deitar, ou quando você for buscar um momento de descanso, e você estiver diante, né, de pensamentos ruins, de pensamentos nocivos, eu sugiro que você comece a perceber que pensamentos são esses que não tem nada a ver com você. Eu vou te dar um exemplo que é um exemplo clássico, né? Então, a pessoa ela busca descansar, ela vai dormir, ela sabe que está cansada, e aquelas preocupações ficam martelando, né? Preocupação financeira, por exemplo, uma preocupação que é clássica nos dias de hoje. Então a gente deita e não consegue desligar porque está preocupado, como que vai pagar tal conta, como que vai fazer. Isso é natural, isso é normal. Mas quando isso começa a ficar muito exacerbado, muito forte dentro da gente, começa de fato a provocar insônia, etc., a gente começa a precisar desses mecanismos para a gente não deixar isso tomar uma proporção muito grande. Por que eu falo que é normal? Porque a gente vai se preocupar com alguma coisa, né? Não tem como eu ser irreal aqui e dizer, não, a gente consegue eliminar qualquer preocupação aqui em 10 minutos de vídeo, né? Que hoje a gente vê muito por aí. Não, é normal a gente se preocupar, a gente precisa se preocupar com determinadas coisas, porque faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da nossa vida. É se preocupando que a gente consegue priorizar algumas coisas, a gente consegue resolver alguns problemas, mas isso não pode se tornar patológico, né? Essa preocupação ela não pode ser maior do que ela merece. Então, se a gente está com um problema financeiro, ok, a gente sabe que a gente precisa cuidar disso, a gente precisa, de repente, traçar caminhos para uma mudança, mas a gente sabe também que não é deixando de dormir uma semana inteira, tendo crises de insônia e etc., que a gente vai resolver. Então, quando a gente consegue começar a olhar para essa situação de uma forma um pouco mais clara e começar a nomear esses pensamentos e falar, bom, isso aqui são meus pensamentos que estão chegando acelerados aqui para mim, porque o meu corpo ele está no estado de estresse e ele está a todo momento enviando sinais de alarme. O corpo de uma pessoa que está num estado de estresse prolongado, ele começa a ficar com essa amígdala, que é essa estrutura cerebral, muito sensível.
E esses pensamentos acelerados que vêm em forma de ansiedade, em forma de preocupação, eles são manifestações desse sistema de alarme, esse sistema de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa resolver, tem alguma coisa errada. E isso a longo prazo começa a ficar cada vez mais sensibilizado e começa a cada vez sufocar mais a gente. Então, quando a gente começa a conseguir separar o que somos nós, a nossa essência, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca e aquilo que a gente realmente acredita, desses pensamentos, né, que chegam e brotam pra gente muitas vezes, a gente começa a ter mais segurança e começa a conseguir ter mais energia para os nossos afazeres efetivamente. A gente consegue diminuir o estresse e começar a avançar em direção a um caminho mais tranquilo, mais autônomo, mais seguro. E um outro exercício que eu queria propor aqui, tá? Um exercício também de autocuidado, você vai falar assim, o que eu diria para a pessoa que eu amo se ela estivesse se sentindo da forma como eu estou me sentindo agora? Né? Esse é um exercício interessante de fazer, porque a gente passa a entender que muitas vezes, se fosse a gente aconselhando alguém, a gente falaria para ela, bom, cara, eu acho que, de fato, essa preocupação financeira, como a gente usou de exemplo, ela é relevante, mas nesse momento você não pode fazer nada, então tenta relaxar um pouco, tenta deixar isso um pouco mais tranquilo, amanhã é um novo dia, você vai dar um jeito de solucionar essas questões. Então, quando a gente faz esse exercício, né, de se colocar no lugar de uma pessoa que aconselharia uma pessoa que a gente ama, isso começa a fazer sentido e esses pensamentos eles começam a perder força, né? Você começa a entender que essa preocupação ela realmente não faz muito sentido, ela não é muito razoável, né? É uma preocupação bem emocional e que está ligada a essas questões que a gente falou, né? Desse excesso de ansiedade, de estresse que acompanha a gente. E por último, galera, esses pontos que a gente trouxe, eles não têm por objetivo exaurir esse tema. E, de fato, é um tema bastante complexo para a gente resolver tudo em um vídeo de poucos minutos. Mas eu tenho certeza que se você começar a aplicar o que a gente conversou aqui, você já começa um processo de melhora desses quadros, tá? Um processo de melhora real. E eu falo isso porque, infelizmente, hoje a gente sabe que a gente está no mundo e que quer oferecer soluções rápidas para tudo. E, de fato, a culpa, a ansiedade, os sentimentos ruins, eles vão continuar acontecendo. E melhorar a forma como a gente lida com eles é um processo, e esse processo começa nesse vídeo, você internalizando esses conceitos e aplicando, buscando aprofundar nos próximos vídeos que a gente vai conversar, tá? Então, eu não posso prometer para você que esse vídeo ele vai solucionar esses problemas, mas eu posso dizer para você que se você internalizar esses conceitos e buscar aplicá-los, você vai ter sim uma melhoria no seu quadro em relação a pensamentos acelerados, a pensamentos intrusivos. Então, esse conteúdo é muito valioso porque ele é um ponto de partida, um começo para uma mudança mais estrutural. Galera, então é isso. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, deixa o like aqui, comenta aqui embaixo, tá? Para ajudar esse conteúdo a chegar para mais gente, para divulgar. Se inscreve no canal que a gente vai falar de bastante coisa bacana e de uma abordagem bem realista e bem focada numa melhoria estrutural e concreta na sua vida, beleza? Então, brigadão por ter acompanhado o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.